Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de ArchiCAD 23. Eu sou o David William, arquiteto e professor aqui na Corale Cursos. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre porta e janela, na verdade. Então, primeiramente aí vamos abrir o nosso template, o BRA, o template Corale 23 BRA. Abrir. Beleza, estamos com ele aberto. Então vamos dar início então à nossa descoberta aqui pela ferramenta parede. Parede não, desculpa, porta, falei errado. Porta. Dentro da ferramenta porta, nós temos aqui a biblioteca, né? Nós temos a 1.2 portas e alguns tipos de portas aqui. Vamos dar uma olhada rápida. Nós temos aqui portas de batente. Se a de vocês não estiver aparecendo esses ícones pequenos, é só vir aqui na engrenagem e colocar ícones médios aqui ou grandes, dependendo do jeito que vocês queiram ver. Então, são portas de batente, que essa porta convencional, a gente tem ela com janelas laterais, com arcos, com a bandeira em cima, enfim, a porta dupla. Todas elas com a porta, no caso de batente. Porta de correr, a mesma coisa. Temos aqui algumas opções, né? Nessas portas, arcos aqui também. Porta de rotação, que no caso seria porta giratória, igual as portas de banco e porta pivotante. Porta de garagem. Porta sanfonada, que é aquela porta camarão. Vazios, né? Para poder inserir portas, no caso aqui é só o vão da porta. E no caso portas aqui de vitrine também. Vamos pegar aqui o modelo mais convencional de porta para a gente poder estudar. As configurações são muito parecidas de uma para outra, tá? Aqui nós temos então as dimensões da porta. Vindo aqui na parte de cima de pré-visualização, a gente consegue configurar isso também, tá? Soleira, né? Você vai ter alguma altura aqui em relação ao piso, requadro, ponto de inserção se a gente quer pelo centro ou pelas laterais, então maisinho aqui do lado. Se essa parede for inclinada, a porta vai inclinar também ou vai permanecer reta. Então, vindo aqui nós temos então essas definições do vão, baseados na dimensão do vão total, do requadro, dimensões da unidade, do vão luz ou da dimensão da folha. A gente consegue escolher qual vai ser a nossa referência e dar uma medida para ela. Na segunda nós temos então a opção de escolher um tipo específico de folha. Tem 60 tipos aqui. Então você pode escolher e todos eles são editáveis, são personalizáveis. As maçanetas também, mesma coisa, a gente pode só selecionar uma. Escolher o tipo de abertura, se vai ser preso na lateral, se ela vai ter um duplo sentido, né, com aquela porta bang bang. Essa questão da visualização aqui do nível de detalhe pode deixar assim. Eu recomendo não mexer nessa opção, porque nós temos formas mais inteligentes, vamos chamar assim, eficientes de controlar esse nível de detalhe. Largura do batente, se vai ter ele uniforme ou cada batente vai ter uma medida diferente. Tipo de rebaixo, se vai ter a dimensão de cada parte aqui do batente da porta. Ventilação natural, aqui no Brasil não é tão utilizado, mas se quiserem utilizar também, é uma abertura que fica na parte de cima da porta, em cima da folha. Aqui a gente estava falando de tipos de porta, né? Algumas delas não tem como configurar, mas algumas, por exemplo, essas assim que tem vidro, você consegue configurar qual que vai ser o espaçamento dessa grelha, a quantidade de grelha que vai ter, enfim. Maçaneta, mesma coisa, a gente pode escolher aqui as alturas, as posições dela. Você vai ter alguma proteção da borda. Isso aqui é uma barra metálica muito usada em porta de hospital, que fica na parte de baixo, né, da porta. A gente já viu essa questão da abertura lateral aqui. E podemos escolher um ângulo de abertura em 2D e em 3D. De novo aqui há opções de visualização do modelo, que era aquela OVM que estava aqui embaixo. Isso aqui, ó, tá? OVM é a opções de visualização do modelo. Não recomendo mexer também, tá? Ele faz isso de forma automática pra gente, baseado em algumas configurações. Material da porta, se ela vai ter sombra no 3D ou não. Isso aqui é tudo configuração do 3D, tá? Como que vai ser representada as linhas no 3D.
Requadro, se vai ter algum tipo de requadro específico ou não. Aqui também nós temos aquelas opções do tipo de requadro, tipo de fechamento, se vai ter algum arco de alvenaria por cima da porta, se vai ter guarnição ou não, soleira, quebra-sol, que seria uma persiana, né? A gente pode configurar isso também. Guarnição externa e interna, as devidas medidas de cada uma. O quebra-sol, como eu falei. Aqui o material das guarnições, no caso para o 3D também. E aqui as representações em 2D, né? Das tramas utilizadas, da própria porta. Se tivermos arcos de alvenaria, soleira, guarnição, a gente consegue configurar a linha, né? E o tipo da linha e da cor que vai ser utilizado para cada segmento, cada elemento dessa porta. Espaços mínimos de abertura, se a gente precisa, são regras, né? No caso que a gente cria, se a gente precisar fazer isso. E aqui algumas informações referentes à fabricação, custo, quem é o fabricante, se tem alguma acessório embutido, enfim, todas as descrições. Isso aqui é mais para um detalhamento mais completo, caso precise fazer, é só preencher essas informações aqui. Em planta e corte são as visualizações em planta, né, do objeto como um todo, né, como que vai ser representado isso em planta, se é simbólica, é só projetada, como que vai ser. A gente pode sobrepor todas as linhas, né, todas as canetas, ou então usar as que tem aqui por padrão que a gente configura. Os marcadores de cota, que é a representação da largura e da dimensão, né, no caso da porta, pode ser sem marcador, pode ter esse marcador básico, pode ter como marcador que ele já vem aqui com esse ícone, né, com essa chave aqui junto dele, ou então a gente pode usar um selo de porta que é um quadro, né, com as informações da porta. E se tiver algum modelo também para carregar de um outro marcador, pode carregar aqui também. Podemos configurar as alturas dos sinais, né, no caso aqui das letras ou do quadro, e a cor, né, no caso da caneta. O texto que vai ser escrito, qual é a fonte, o tamanho dele, enfim, todas as referências de texto. Essas do selo é porque aqui está com o selo, tá? Se a gente mudar esse aqui, por exemplo, o marcador, para esse marcador com o ícone, né? Ele vai mudar para as opções do marcador com ícone. A gente pode configurar o tipo de ícone que vai ter, enfim, as dimensões, se vai mostrar a identificação ou não, o que vai mostrar, como que vai ser representado isso. Tem todas as definições a nível só do símbolo. E em classificações e propriedades nós temos então as questões de se é estrutural ou não, se tem resistência ao fogo ou não, e outras informações aí referente ao produto. Além de ter a biblioteca, nós conseguimos criar nossas próprias portas também. A gente utiliza as ferramentas de desenho como parede, viga, pilar, laje para fazer isso. Então, por exemplo, eu vou criar aqui com a laje no formato de geometria aqui um quadrado, né? Uma laje de 0,9 por 2,10. Uma porta padrão. Aí uma coisa que nós temos que observar primeiro é o material de construção. Observe que aqui ele está na layer de piso, então teria de mudar aqui para um interior mobiliário, não é? Mudar aqui o material para madeira, por exemplo. Vamos mudar aqui a espessura de 20 para uns 3 centímetros. Material de construção, podemos deixar madeira do jeito que está, bonitinho. Aqui ó, na classificação, observe que aqui está classificado como forro, a gente deveria pôr aqui ó, mobiliário, então ele já vem aqui pra gente essa classificação. E poderíamos mudar também o ID aqui, sei lá, para porta 01, mas aqui não é tão necessário porque a gente está usando uma ferramenta de porta, então a maioria dessas configurações ela já faz de forma automática. Por exemplo, a vegetal porta não tem porque ela pertence diretamente à parede, então talvez nem precisasse mudar essas informações mais minuciosas, né? Vamos fazer aqui um detalhe nessa porta usando aqui a ferramenta de subtração. Vamos fazer algo um pouco diferente aqui só para a gente poder ver como que
que fica. Vou fazer assim. Vamos imaginar que essa aqui é a nossa folha da nossa porta. Caso não esteja aparecendo no 3D, é só vir aqui na definição de vegetal e habilitar o que é o modelo 3D, ok? Então aqui a gente tem o modelo vazado do jeito que a gente fez. Se a gente selecionar essa peça, como a gente só fez a folha, eu não vou salvar ela como uma porta inteira, tá? Mas ó, vem em arquivo, biblioteca e objeto, salvar seleção como, nós conseguimos colocar como uma folha de uma porta, ou então como uma porta, como objeto de porta inteiro, às vezes até a porta de um armário, um painel de veneziano, a gente consegue salvar aqui dentro com essas características. Então no nosso caso vai ser como uma folha de porta. Vamos dar um nome aqui, vamos chamar de folha porta 1 mesmo e salvar. Ele já nos notifica aqui que ela está disponível para uso. Feito isso, a gente pode apagar a porta. Vamos desenhar aqui uma parede e vamos inserir uma porta qualquer aqui. Vamos lá no 3D e aqui está a nossa porta. Vamos mudar então a folha da porta para que a nossa porta personalizada apareça. Então a gente vai vir aqui em definições de porta. Já estamos aqui na folha da porta, a gente vai colocar aqui como folha personalizada. É a última opção, penúltima opção, né? E vamos vir nesse quadradinho aqui, que é para poder acessar as definições dessa porta. E aqui a gente já tem então uma folha porta 1. E vamos dar um OK. Vamos perceber que não mudou nada. Isso é porque a nossa visualização, aquela OVM, não está habilitada de forma correta. Então a gente vai vir aqui onde tem esse quadradinho do lado da caneta, que são as opções de visualização do modelo. E aqui nessa opção a gente vai habilitar o modelo 3D. Dessa forma a gente tem a representação aqui da nossa porta. Isso a gente poderia fazer o batente, poderia fazer um puxador, salvar como uma porta inteira e usar da mesma forma, tá? Não tem diferença. O mesmo serve para janelas, caso a gente queira personalizar e salvar aqui, ó. Opa! A gente viria em objeto e salvaria como uma janela. Falando em janela, vamos entrar aqui nas definições de janela para a gente conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta. Então, vindo aqui em definições da janela, nós vamos perceber também que nós temos uma biblioteca própria de janela, aqui com janelas básicas, janelas de correr, cunhal, janelas do tipo guilhotina, especiais, no caso temos cobogó e paredes de blocos de vidro, janelas com modelos diferentes, vãos de porta, vitrines de loja, né, a gente consegue fazer também. E dentro aqui das definições, ó, nós vamos ter basicamente as mesmas coisas. Vou selecionar um modelo mais tradicional. As mesmas coisas que na porta, onde nós temos a altura e largura da janela, a altura do peitoril, né, em relação ao piso. No caso aqui, nosso piso é o 0, né, a gente já definiu isso. Se vai ter alguma distância entre a janela e a parede, né, que é a distância do requadro, como que vai ser a inserção dessa janela, se na inclinação da parede ela vai manter reta ou inclinada, mesma coisa da porta. Na porta a gente podia clicar aqui também nesse pop-up, né, a gente acabou usando a setinha, mas poderia clicar no pop-up e às vezes para uma configuração exata que a gente queria. Aqui nós temos então as dimensões da janela, da mesma forma que na porta. Se vai ter ou não a bandeira superior ou inferior, né? A gente pode adicionar isso. Tipo de caixa, aí aqui eu já tinha falado antes, aqui tem várias opções do tipo de abertura. Se ela vai abrir, vai ter o vidro fixo, se ela vai abrir para lateral, por cima, por baixo, se é uma janela de correr, a gente consegue configurar isso por aqui. Aqui nós temos então as questões do batente, né? Como que vai ser a dimensão desses batentes. Se ele vai ter largura uniforme ou não, o tipo de caixilho, se ele vai ter algum modelo específico, inclusive a gente pode personalizar um caixilho também. As maçanetas, inclusive também podemos criar um tipo específico de maçaneta, né? A gente pode habilitar ela e escolher o tipo que for. Se vai ter ou não também a ventilação natural, pode ver que a gente tem a opção de escolher sobre o batente ou sobre o envidraçamento. Não é tão usado no Brasil, como eu falei já.
Aqui normalmente o tipo de abertura e como que vai ser a visualização disso em 3D e em 2D. A questão aqui da OVM de novo, que é aquele quadradinho que a gente mexeu. Não vamos mexer nele porque aqui a gente consegue fazer isso de forma automática. As representações em 2D, em 3D, se vai ter sombra ou não. Se a gente vai substituir a OVM, também não. Normalmente a gente não vai mexer aqui. A gente pode ver que está por OVM, a gente vai usar as configurações da OVM, a gente podia colocar um outro modelo. Nós temos aqui então os materiais da porta em 3D, como que elas vão ser desenhadas, igual era da porta não, desculpa, da janela, igual era lá na porta mesmo. Requadro, as mesmas opções que nós tínhamos em porta, nós vamos ter aqui nas janelas, tá? Todas elas. Então mesmo para questão aqui da representação de corte em planta, né? Os símbolos que a gente pode utilizar são os mesmos, os marcadores. Nesse caso aqui, é quando eu tiver um peitoril, né? A gente pode pular valor de largura, sei lá, igual estava aqui, são 90 por 1,5. Então aqui a gente pode pôr ele como 90 por 1,5 ou 90 barra 1,5 ou 90x 1,5. A gente consegue pôr esse tipo de configuração por aqui. E as classificações da mesma forma que foram nas portas. Então é isso, aqui a gente finaliza a aula então sobre porta e janela. Aguardo vocês aí na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.